Olá, um excelente dia para você. Hoje é sexta-feira, o fim de semana chegou ainda bem. O Manhã no Ar está só começando e eu te convido para conhecer os destaques desta edição. Avião de pequeno porte cai em Manaus, mata 4 pessoas e deixa um gravemente ferido. De acordo com as testemunhas que estavam aqui na pista do Parque das Laranjeiras, o avião saiu daqui com destino a Borba. Por algum motivo, ele retornou para Manaus, mas não conseguiu pousar. O acidente trouxe de volta a discussão sobre a retirada do aeroclube da área urbana da cidade. O local indicado para a nova pista de pousos e decolagens seria em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. E ainda a dupla é presa após invadir a escola e roubar alunos e professores. Aqui no estúdio o assunto é estágio. Vamos mostrar as vagas disponíveis e como ter acesso a uma delas. Tem ainda o roteiro do dia e os gols das partidas que classificaram Rio Negro e Manaus para as semifinais do Barezão. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, nós já estamos ao vivo, são 6h02 e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só mandar uma mensagem na nossa página no Facebook, Manhã no Ar. Manda o seu recadinho, interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E um homem foi preso suspeito de cometer um homicídio em maio de 2017. A vítima era amigo do suspeito, mas de acordo com as investigações, eles teriam um relacionamento amoroso e o crime foi motivado por causa de uma discussão. Genivan era companheiro de Francisco Ferreira Aguiar Filho há pelo menos 6 anos. Segundo ele, o homem que tinha 26 anos foi morto por este rapaz, Zanata Marinho da Cunha Breves. O aposentado disse que o casal conheceu o suspeito através de um outro amigo. Mas no dia 12 de maio de 2017, o crime aconteceu. Mandei R$100 para ele, ele foi sacar o dinheiro, entendeu? Que ele ia comprar cerveja, carne e tal, e ia ficar em casa. Eu disse, beleza. Aí eu viajei no dia 12, quando fui no meio do caminho eu perdi o contato, assim, tipo por volta de 16 horas. Aí quando eu cheguei lá em Parnaíba, né, aí comecei a ligar, aí eu não comecei a não ter mais contato com ele. Esse vídeo foi registrado pelas câmeras de segurança. Mostra o Zanata comprando cerveja. Segundo as investigações da polícia, ele estava prestes a ir para a casa do Francisco, onde ele estava preparando ali uma comida, segundo a própria investigação. Os dois ficaram juntos e logo depois houve a discussão. A polícia acredita que Zanata e Francisco tinham um relacionamento amoroso. Nós começamos esse trabalho investigativo e percebemos que o suspeito do crime era o Zanata, sim, tendo em vista que era a pessoa que estava com a vítima. Desde as 14 horas, teriam ido na mercearia comprar algumas bebidas alcoólicas, cerveja no caso, foram para a residência da vítima, beberam até as 17 horas e logo após tiveram uma discussão onde ele possivelmente possa ter realmente matado a vítima. Durante o procedimento inquisitorial, nós descobrimos que no momento que eles estavam bebendo, a própria vítima teria mandado um WhatsApp para uma amiga, né, que residia no Maranhão, tirando uma foto do Zanata, tomando banho com relógio na cena do crime. Segundo a polícia, depois do crime, além de levar o carro da vítima, Zanata também roubou o celular de Francisco e uma TV. Informalmente, no primeiro momento, ele alega que praticou ilegítima defesa, que teria abandonado o carro no Mundo Novo. Dão detalhes do crime que realmente só quem estava na cena poderia saber, né? Zanata deve permanecer na carceragem da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. No entanto, a polícia já solicitou à Justiça que a prisão do suspeito se torne preventiva. O juiz deu um prazo de 5 dias, a gente já pediu a conversão da prisão temporária em prisão preventiva e estamos aguardando a resposta. Caso não seja deferido, no sábado o Zanata será liberado.
E um grupo de turistas amazonenses gastou mais de R$5 mil em uma viagem para Margarita, de férias. Detalhe, uma viagem que nunca aconteceu. Na hora de viajar, eles levaram calote das responsáveis pela execução. De acordo com as informações que foram repassadas por pessoas que fecharam contratos com a Tropical Turismo, a proprietária seria a Stephanie Vieira, que está aparecendo aí na foto. E ela colocou a Lia Alves em um site, numa rede social de divulgação de viagens de Margarita, para tentar fechar o acordo, com um grupo de viajantes. Só que na hora H, a viagem não aconteceu. Estava prevista para ser feita em janeiro. Pelo contrato que eles assinaram e pelo qual eles pagaram, o valor deveria ter sido devolvido 30 dias depois, o que não aconteceu. E a gente está aqui agora com duas dessas pessoas que fecharam o contrato com a Stephanie, com a Lia, e que não conseguiram viajar para Margarita. O Rafael está aqui, inclusive, com um boletim de ocorrência, porque vocês chegaram a fazer a denúncia para a polícia. A gente percebe que tem pelo menos 6 pessoas que foram prejudicadas, né, Rafael? Isso, 6 pessoas, com mais uma amiga minha, 7 pessoas, inclusive ela pagou em espécie. E ela ficou dando desculpas depois, dizendo que ia vender algumas coisas para restituir o dinheiro. E até agora a gente liga, ela não atende, a gente manda mensagem no WhatsApp, ela não responde, nem chega a mensagem para ela. E a gente fica sem saber o que fazer, né? Porque ela não tem, pelo que as pessoas dizem, ela não tem endereço fixo também, e aí fica mais complicado, né? A agência fechou. A agência não está mais no local, inclusive até a moça lá falou que ela saiu fugida de lá, e aí a gente fica sem saber o que fazer mesmo. Quanto que foi o prejuízo de vocês? Quanto que foi o prejuízo das pessoas que estão aqui? Em média, cada um pagou R$820, R$830 pelo pacote. O prejuízo do Gustavo foi ainda maior, né? Porque ele pagou um valor um pouquinho maior e não conseguiu fazer a viagem com elas, né, Gustavo? Exatamente, né? Era uma viagem para fazer 4 adultos e uma criança. Nós pagamos R$3.800, parcelamos esse valor em 4 vezes e a gente não conseguiu fazer nossa viagem. Lembrando que a agência de turismo ela tem CNPJ registrado, tem endereço registrado também. Nós procuramos o endereço que está registrado e o pessoal da casa diz que não conhece a Stephanie. Algumas pessoas que ela falam que ela muda muito de lugar, então fica bem complicado de a gente achá-la, né? Outra coisa que eu queria dizer é que são 7 pessoas envolvidas no nosso contrato. São 7 pessoas que iam na nossa van, no caso assim, né? Fora as pessoas que elas enganam desde 2016. Pois é, o objetivo da gente contar essa história é mostrar que, por exemplo, o Rafael e o Gustavo estão num grupo de pessoas que acabaram sendo enganados pela Stephanie, pela Lia, e outras pessoas também podem ser vítimas. Eles fizeram o contrato, mostra aí o contrato, Gustavo, fizeram esse contrato aqui com a Tropical Agências e na hora de embarcar, simplesmente elas desapareceram. O que para vocês foi uma grande surpresa, né, Gustavo? Pra gente foi uma grande surpresa, porque como eu tinha explicado anteriormente, nós já tínhamos dado férias para funcionários, tínhamos tudo pronto, e quando foi um dia antes, ela falou que não ia ter viagem. Na verdade, ela adiou para 7 dias depois, que foi dia 14. Tudo bem, nós aceitamos, nós vamos esperar, né? E dia 14, realmente a viagem não aconteceu, foi quando realmente começou a cair a ficha. Algumas pessoas que foram enganadas estão em Boa Vista, tem 2 pessoas de Boa Vista que ela iria pegar no caminho, saindo de Manaus para lá. Tem que chamar a atenção que ela faz algumas viagens. Ela não é da pessoa que não faz viagem, ela faz algumas viagens, ela faz primeira, segunda, terceira viagem, tem relatos de viagem, fotos de viagem. Então, assim, é um caso bem especial, não é um caso de a gente ser fácil, de verificar, ver fácil isso, se a gente foi enganado ou não, né? É um caso bem especial, bem trabalhado. Pois é, a gente está fazendo aqui um alerta porque eles estão num grupo de 7 pessoas que realmente foram enganados porque eles não conseguiram fazer a viagem e porque o dinheiro não foi devolvido. O dinheiro, o que eles esperam, na verdade, é que a Stephanie apareça para devolver o valor deles e cumprir o contrato. Enquanto isso, a denúncia foi feita na polícia. Uma das delegacias que recebeu essa denúncia foi o 1º Distrito Integrado de Polícia e elas podem ser chamadas para prestar esclarecimentos a qualquer momento. Uma frustração muito grande, né? Você se programar todo com a família para fazer uma viagem e de repente ser enganado, como aconteceu nesse caso. Em nota, a Polícia Civil informou que o 1º Distrito Integrado de Polícia está investigando o caso e a gente espera que ele seja solucionado. A Polícia Civil está investigando um jovem suspeito de aplicar golpes na cidade. Ele chegou a se passar por um advogado e deu prejuízo de quase R$4 mil para uma das vítimas.
Um jovem de 20 anos estava desesperado porque a ex-mulher o denunciou na delegacia da mulher. Então, um vizinho falou que um outro vizinho estava fazendo serviços ali de advocacia e que poderia ajudar o jovem. Interessado, ele chegou até o Davi José Oliveira. Ele, de 34 anos, disse que realizaria uns processos na delegacia para poder ajudá-lo. Ele, de acordo com a própria vítima, pagou, segundo a polícia, R$ 3.800 para esse falso advogado para realizar esse processo e livrar o nome do jovem de 20 anos. Só que ele esperou e nada. Desconfiado, ele decidiu procurar a delegacia e depois de uma investigação foi descoberto que, na verdade, o rapaz nada de advogado era, né, delegada? Isso mesmo, ele não era advogado, né? E na ocasião que os meninos diligenciaram até ele portava documentos falsos, inclusive a CNH. Além disso, também foi evocado, né, o crime da questão do golpe, já que ele falou que, na verdade, não era advogado, era apenas aí uma pessoa que poderia ajudar. Doutora, ele se complicou um pouquinho do depoimento, né? Isso, na verdade, ele foi indiciado por 2 crimes, né? Pelo estelionato do rapaz e também por uso de documento falso, que na ocasião da abordagem ele apresentou, né, a CNH falsa aos policiais e no caso do flagrante ele foi encaminhado à audiência de custódia. E na audiência de custódia o suspeito acabou saindo, sendo liberado. O sistema fez isso, mas se você tiver alguma informação sobre algum crime que ele cometeu, já que, segundo a própria investigação, não é a primeira vez que ele já tenta aplicar esses golpes, você pode ligar diretamente aqui para a investigação do 16º DIP. E o homem foi preso suspeito de roubar o carro de um industriário na zona leste da cidade. Os detalhes com a repórter Amanda Amorim. Depois de 35 dias de investigação, os policiais aqui do 11º DIP conseguiram prender um dos suspeitos de ter roubado um Classic de cor prata. Ele foi identificado pela polícia como Jefferson Simões da Silva, de 34 anos. No dia 16 de janeiro, ele e mais um outro suspeito, que até o momento não foi identificado pela polícia, abordaram uma vítima no bairro São José. Esse homem não teve o seu nome revelado por questões de segurança, mas estava acompanhado do primo e teria ido deixar esse rapaz em uma consulta médica. Só que no meio do caminho acabou sendo abordado por Jefferson. Ele e o comparsa estavam em um outro veículo, observando toda a movimentação. No momento que eles perceberam que a vítima estava vulnerável em um sinal, eles abordaram e em seguida exigiram que os dois saíssem do carro. Jefferson, então, junto com o comparsa, abandonaram o outro veículo e entraram nesse Classic de cor prata. Fugiram. Só que ele não imaginava que a vítima seria muito mais esperta. Esse homem pegou uma motocicleta e começou a seguir os dois suspeitos. No momento dessa fuga, Jefferson percebeu que estava sendo seguido pela vítima e, desesperado, acabou abandonando o carro no Beco Esperança, no bairro Coroado. E nesse local era justamente na frente da casa desse suspeito. Essa vítima ligou para os policiais aqui do 11º DIP. Em seguida, eles conseguiram fazer uma varredura nesse carro e também na residência, que no dia não tinha ninguém. Os policiais encontraram uma espingarda e também localizaram esse veículo que foi devolvido à vítima. A partir daí, começou a investigação. Ele continua negando o fato, afirma só a posse da arma, afirma que tinha essa arma realmente dentro de casa, mas é inegável porque até o momento a vítima e outras 2 testemunhas o reconhecem sem um pingo de dúvidas como sendo o autor. Quanto a isso, estamos seguros. Mas as investigações prosseguem no sentido de identificar o outro comparsa dele para que possa responder também pelo crime. E 3 suspeitos de tráfico de drogas foram presos na zona norte da cidade após a operação do 27º Distrito Integrado de Polícia. Um dos detidos é Smiley Reis de Sena, apontado pela polícia como o principal traficante da área e líder de uma organização criminosa. Bem cedo, logo às 6 da manhã, a Polícia Civil bateu na porta de vários suspeitos de ter relação com o tráfico de drogas. Nesse vídeo, investigadores vasculham milimetricamente cada canto da casa dessas pessoas para achar qualquer objeto ilícito.
Só que os policiais acharam muito mais que isso. As investigações começaram depois de denúncias do 181. A área da Zona Norte de Manaus é uma das mais complicadas do tráfico de drogas. Por isso, essa operação do 27º DIP contou com a ajuda da Justiça, já que vários mandados de busca e apreensão e também de prisão foram expedidos no dia 5 de fevereiro. A polícia foi até a comunidade Santa Marta, que fica no bairro Nossa Senhora de Fátima 1, para poder realizar essas prisões. Durante essa operação, o Ismaili Reis, de 29 anos, foi preso. Segundo informações, ele é um dos líderes do tráfico de drogas nessa área da cidade e não comandava só apenas a comunidade Santa Marta, mas também aqui todo o bairro do Novo Aleixo. A investigação também apontou que ele já possui mais de 6 processos criminais. Então a população sabe que o dono da droga é o Ismaili, então em razão de, inclusive ontem houve trocas de tiros, em razão da briga entre as próprias facções, da violência entre as próprias facções, a população está cansada, então acaba ajudando bastante no nosso trabalho com as denúncias que eles fazem com relação a isso. Ainda de acordo com a polícia, durante a operação, mais 2 foram presos. Um por cumprimento de mandado, o Junielson Salles Reis, que no caso é o Juninho Paraense, de 25 anos, e também o outro suspeito, o Bruno Estácio da Silva, de 25 anos. Na casa dos dois, drogas foram encontradas. O Bruno estava no guarda-roupa dele, no quarto onde ele reside, e do Juninho Paraense, no imóvel onde ele reside também. Durante a apresentação dos suspeitos na delegacia, eles tentaram se defender, principalmente Ismaili. Ele disse que era pai de família e que não tinha nada a ver com a situação e também que estava se regenerando na sociedade após cometer o crime de tráfico de drogas. Mas, segundo a própria delegada titular do 27º, o rapaz já tem envolvimento até em homicídios. Quando eles são presos, todos acham Jesus, né? Mas o Ismaili, por exemplo, responde a mais de 6 processos por tráfico de drogas. Ele estava na rua com tornozeleira, era para estar no tornozelo dele, a tornozeleira não estava na casa de uma irmã dele dentro de uma mochila. Foi apreendido sem tornozeleira. Um mandado de prisão, por quê? Porque na nossa interceptação nós temos prova e nós conseguimos provar para o judiciário a liderança dele no tráfico de drogas no Novo Aleixo, principalmente na cidade de Fátima. E uma pizzaria foi alvo de 2 assaltantes no bairro Compensa, na zona oeste da cidade. Clientes e funcionários foram obrigados a passar os pertences e ficaram na mira de um dos bandidos que estava armado. O crime foi registrado pelas câmeras de vigilância do local. Pouco depois das 10 horas da noite do domingo, dia 19 de fevereiro, 2 homens chegam na pizzaria. No vídeo é possível ver que um deles está armado com um revólver. O comparsa é quem passa nas mesas e recolhe os celulares. De acordo com testemunhas, os suspeitos pararam um carro branco a alguns metros aqui na Avenida Oscar Borel, no bairro da Compensa, e de lá vieram caminhando para cometer o crime aqui na pizzaria. Eles não se importaram com a quantidade de pessoas que havia no local, que estava lotado, e nem com as câmeras de vigilância que podem ser vistas por todos os lados. Uma das vítimas do crime gravou entrevista com a gente. Ela não quis ter o rosto identificado porque teme ser reconhecida pelos criminosos. Eu acho que foi em torno de umas 10 horas. Foi na hora que eles já chegaram gritando, né? É um assalto, ninguém se mexe. E o outro já foi apontando a arma e o que já chegou sem a arma, ele já foi direto na minha mesa pegar o meu celular, porque eu estava com o celular em cima da mesa e minha filha estava com o celular na mão, né? Aí ele já foi direto lá e pegou o celular e depois, na hora como passou a viatura, eles se assustaram e saíram correndo. O comportamento de um dos criminosos, o que estava segurando a arma, foi o que deixou as vítimas mais preocupadas. Estava muito assustado, ele estava muito agitado, tanto é que o meliante que estava com ele passou para a mesa da gente, ele ficou o tempo todinho apontando a arma de um lado para o outro. E ele estava muito agitado, entendeu? Por isso que também deu mais medo, porque quando eles vêm dispostos a qualquer coisa, né? A gente tem a perder, eles não. De acordo com as testemunhas, o carro utilizado pelos criminosos foi abandonado a alguns quarteirões do local de onde nós estamos. Tanto os proprietários da pizzaria quanto os clientes que frequentam o local pedem segurança, porque o local é vítima constante desses criminosos. A polícia conta com o apoio da comunidade para identificar e denunciar os suspeitos.
E se você reconheceu esses bandidos, denuncie a polícia através dos números 181 ou 190. A sua identidade será mantida em sigilo. E a polícia conseguiu deter na noite de ontem uma dupla que tinha acabado de fazer um arrastão em uma escola na zona sul de Manaus. Alunos e professores foram surpreendidos dentro da sala de aula. Quem tem os detalhes sobre esse caso é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora. Olá, Danilo, muito bom dia para você. Os alunos chegaram a pensar que se tratava de uma encenação, né, de tão absurda que foi essa cena. Pois é, Adriane. Bom dia para você, bom dia a todos nessa sexta-feira. Esses alunos com certeza acharam que fosse uma encenação porque os bandidos eles já chegaram armados apontando a arma na cabeça da professora. Então foi tão rápido que eles acreditavam que fosse realmente uma encenação, alguma coisa relacionada à segurança pública e até mesmo depois do assalto a própria pedagoga, no momento ali para tentar apaziguar a situação, falou também que era uma encenação, mas não era encenação nenhuma, era coisa de verdade, tanto que 15 celulares foram roubados desses alunos e também professores e eram pelo menos 4 pessoas, mas a polícia conseguiu prender 2, né? A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, o Departamento da Polícia Civil e o delegado, no caso o Guilherme Torres, o titular, né, o diretor dessa pasta, falou para a gente o seguinte, que durante um patrulhamento ontem, em relação a uma operação que eles estavam realizando, a Operação Jejuardes, eles viram que lá havia uma movimentação de pais e alunos, e até mesmo um pai parou a viatura da DRCO para poder avisar o seguinte, olha, os alunos estão sendo assaltados e também um professor teve um carro roubado. Então, logo em seguida, uma outra viatura foi parada pelo mesmo professor avisando que o carro dele tinha sido roubado por 2 infratores. Esses infratores conseguiram fugir, não tiveram aí a identificação, mas os outros 2, que é o Cleiton Leal de Alencar, de 20 anos, e o Matheus Siqueira Gomes, de 21 anos, tentaram se embrenhar pela mata depois do assalto, mas a polícia conseguiu prendê-los. Eles eram ex-alunos da instituição, que o nome da instituição é Escola Estadual Diana Pinheiro, da rede pública. Eles roubaram celulares e outros pertences dessas pessoas, desses alunos e professores, e até mesmo do pai, né, do aluno que acabou ali, do professor, na verdade, que acabou sendo assaltado, levaram o veículo dele, enfim. Depois dessa prisão, o delegado contou pra gente um pouco sobre o que foi que aconteceu durante essa situação. A gente tem a sonora dele e a gente vai ouvir agora. Na hora que nós estávamos chegando, fomos abordados por um professor que teve o veículo roubado. Inclusive, eles efetuaram um disparo nesse veículo. Esse veículo está vindo para a delegacia para ser feito aí a perícia, submetido à perícia. E depois nós fomos atrás, eles se embrenharam no mato, nós entramos também e depois de uma perseguição conseguimos prender os 2. Eles estavam com uma mochila com vários celulares, aproximadamente 15 celulares, arma de fogo, um 38 com uma munição deflagrada, e também eles entraram numa escola e tanto que os estudantes pensavam que era uma encenação. Eles chegaram já com a arma na cabeça da professora, recolheram todos os celulares e saíram. Nós entramos com as equipes, fizemos o cerco e conseguimos abordá-las. Perdeu aqui a comunicação com o Danilo, vamos restabelecer aqui para a gente trazer mais informações sobre essa operação, mas foi uma situação muito impressionante, né? Imagina só, dentro da sala de aula, antes você tinha uma tranquilidade ao se dirigir para a escola, que era um ambiente seguro, e de repente esses assaltantes, essa dupla, invade o local e coloca a arma na cabeça da professora e inicia esse assalto. Uma situação aí que realmente impressiona pela violência e pela ousadia desses marginais, né? Ainda bem que a polícia chegou a tempo e conseguiu efetuar a prisão. E lembrando que esse não é o único assalto que a gente tem registrado, que acontece. É um local em que tem muita gente, quase todo mundo tem um aparelho de celular, e aí ele já tem garantia de que não vai ter segurança armada também, nem pode ter nas escolas, e executam esses assaltos. Isso já aconteceu em outras situações, em outras escolas, e agora na zona sul da cidade, mais um caso registrado, mas ainda bem
que a polícia conseguiu chegar e tirar essas pessoas de circulação. A gente tem agora informação com o Danilo? Ainda conseguimos restabelecer? Então vamos lá ao vivo com o Danilo Alves. Oi, Danilo. Oi, Adriane. Vamos só completar a informação depois dessa situação. A gente falou que 4 celulares foram recuperados pela DRCO. As vítimas continuam ainda prestando depoimentos, porque já como foram mais pessoas que assaltaram, não foi apenas esses 2 homens que invadiram a escola, há também relatos de que esses homens estão próximos ali do local onde aconteceu esse assalto. Então a DRCO continua investigando o caso e novas pessoas podem ser presas nos próximos dias. E também haverá operação pela cidade nessa sexta-feira. Então muita coisa pode acontecer no final dessa semana, Adriane Diniz. Ok, Danilo, obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E um avião monomotor caiu depois de decolar do aeródromo de Manaus na manhã de ontem. 4 pessoas que estavam na aeronave morreram e um sobrevivente está em estado gravíssimo. O avião ficou completamente destroçado. Não houve explosão, mas a cabine foi destruída pelo impacto da queda. Era um modelo Embraer 720D, prefixo PT-VKR, e pertencia à empresa Fretave Turismo e Comércio. 5 pessoas estavam a bordo. Essa imagem divulgada na internet mostra o momento da queda. O avião faz um giro brusco para a direita e some atrás das árvores. O local fica a poucos metros da cabeceira da pista do Aeroclube de Manaus. Por volta das 9 horas da manhã, testemunhas ouviram um estrondo. O avião já estava despedaçado no meio do terreno. Ele tentou numa arremetida para tentar um novo pouso, Na arremetida normalmente é para isso. Algum erro de aproximação, alguma coisa. O seguro é arremeter, arremete, faz o contorno do aeródromo e volta para tentar pousar. Nesse retorno, alguma coisa aconteceu, ele não conseguiu chegar e ocorreu o acidente. Agora, maiores detalhes, o Seripa está investigando e daqui a um tempo, não sei exatamente quanto, mas daqui a um tempo é emitido um documento onde diz quais foram os motivos do acidente, em que condições estava sendo realizado o voo, tanto a aeronave em si quanto o piloto. Moradores das proximidades ajudaram os bombeiros a retirar os corpos. Entre eles, do piloto Robson Castilho, que minutos antes havia postado uma foto em uma rede social falando da cidade de destino, Nova Olinda, e completa: um sobrevoo em cima da minha casa e lá vamos nós. Nova Olinda está em choque hoje em dia, Porque era uma pessoa que todo mundo conhecia, se dava bem, fazia amizade com todo mundo e veio de lá para trabalhar aqui em Manaus, Já tem mais ou menos 15 anos de piloto, 15 anos de piloto, E veio para cá, para Manaus, para sustentar a família, Eu estava ainda agora lá no Aeroclube, me informaram também que ele sentiu que deu um pane no avião, ele tentou retornar. Só que ele retornou, só que não chegou a tempo, Também morreram no acidente José Hernandes de Lima Rogério, copiloto, e Osni dos Santos, passageiro. Outra vítima, Valdir Ademir, morreu no hospital no início da tarde. O único sobrevivente, Fábio Cunha, segue internado no Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, em estado gravíssimo. E sobre as possíveis causas do acidente, o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa-7, informou que já começou as ações iniciais para apurar os motivos da queda do avião. Disse também que a conclusão deve ser entregue em o menor tempo possível, mas não deu nenhuma data. E uma das testemunhas do acidente, que inclusive ajudou nos primeiros socorros aos sobreviventes, conversou com a nossa equipe. De acordo com as testemunhas que estavam aqui na pista do Parque das Laranjeiras, o avião saiu daqui com destino a Borba. Por algum motivo, ele retornou para Manaus, mas não conseguiu pousar. Ele arremeteu e logo depois caiu na clareira próximo ao condomínio Ouro Verde. Fabiano Nunes é uma das testemunhas que viu o momento em que o avião perdeu o controle. Você estava dirigindo na Avenida Constantino Neri quando você percebeu que tinha alguma coisa de errado com a aeronave. Isso, eu estava vindo no sentido Torquato Tapajós, Cidade Nova, quando eu me deparei para aquele avião fazendo um movimento suspeito, que fora do padrão de voo. Então ele tentou fazer a volta para poder, talvez, acho que pousar e não conseguiu, E aí quando eu passei, eu observei quando ele fez a curva, só que ele sumiu. Então naquele exato momento eu voltei, no carro e vi que as pessoas estavam começando a olhar para dentro desse terreno. Então deu a entender que de fato o avião havia caído. Então eu
e alguns primeiros funcionários da empresa aqui próximo chegamos no local e nos deparamos, né, com a aeronave no chão e havia 3 pessoas já mortas, né? Na ocasião até eu e mais alguns companheiros colaboramos aqui com a ambulância, né, com o SAMU, para fazer o transporte dos sobreviventes, tendo visto que aqui não há como chegar uma viatura ou também ambulância, né? E o corpo do piloto Robson Castilho, que segue logo mais para a cidade natal dele, Nova Olinda do Norte. O Danilo Alves está ao vivo e traz os detalhes do velório dele e das outras vítimas. Olá, Danilo. Antes, vamos atualizar sobre o estado de saúde do único sobrevivente dessa tragédia. Ele melhorou? Oi, Adriane. Então, o estado de saúde do Fábio Matias da Cunha, de 47 anos, ainda é grave. Ele passou por uma cirurgia ontem à tarde e está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. De acordo com a própria Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, a Suzan, ele está em estado estável, apesar de grave. Ele então responde a todos os tratamentos que a equipe médica do João Lúcio está realizando, mas infelizmente ainda as fraturas, né, e toda a questão ali dos ferimentos desse acidente ainda estão muito severos. Então, no caso, a Suzan agora vai realizar o tratamento. E além disso, também houve, depois de que o outro sobrevivente, que havia 2, né, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo também na tarde de ontem. E, na verdade, Adriane, nós estamos aqui nesse momento no velório do copiloto José Hernandes, de 38 anos. Ele que também estava, né, no local do acidente, trabalhava na corporação, no caso da empresa, havia algum tempo e já fazia esse trabalho. Estou aqui do lado agora da dona Grace Almeida, que é a esposa do seu José. Dona Grace, como é que foram, nós sabemos essas horas, as condolências à família logo de início? Eu queria saber como é que foi desde a madrugada, desse processo, como a senhora soube da notícia, como é que, infelizmente, aconteceu essa situação, como a senhora soube disso? Eu soube, eu estava em casa, né? Minha mãe viu na internet, num site, e depois eu me desloquei para o clube e lá eles me deram toda a assistência, né? Toda a informação que eu precisava e me emprestaram toda a assistência, me acalmaram, todo o processo que tinha que ser feito, entendeu? E essas horas tem sido difícil, né? Porque é uma perca, né? Ninguém está preparado, né? Mesmo ele exercendo uma profissão tão perigosa, né? Difícil. Eu acredito que ele foi... Felizmente, mais uma vez, a gente perdeu a comunicação com o Danilo. Vamos restabelecer para que ele traga mais detalhes e converse com a familiar, né, a esposa de uma das vítimas desse acidente. E por causa da queda do avião, a proposta de mudança do aeródromo de Flores para fora do perímetro urbano voltou a ser questionada. A medida seria por questões de segurança. A transferência do aeródromo foi tema de uma audiência pública em abril do ano passado na Assembleia Legislativa. Quase um ano depois, o projeto ainda não passa de uma ideia. O local indicado para a nova pista de pousos e decolagens seria em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. O novo aeródromo seria administrado pelas empresas de aviação regional, mas depende de investimentos em infraestrutura pelo governo do estado. E esta área do aeroclube atual ficar disponível para a construção de conjunto habitacional para a população de menor renda, para a instalação, por exemplo, da sede de uma Secretaria de Segurança que até hoje não tem sua própria sede, enfim, a bem da sociedade e ajudando o próprio governo. Ainda segundo o deputado, os empresários não consideram a mudança dos hangares para o aeroporto Eduardo Gomes, porque isso aumentaria muito as despesas e os voos regionais perderiam a prioridade nos pousos e decolagens para as grandes companhias aéreas.
Na zona centro-sul, onde fica o aeródromo de Flores, ocorreram acidentes aéreos em 2012 e 2013. Em dezembro de 2016, uma aeronave caiu logo após a decolagem, matando 6 pessoas. Na época, o Ministério Público Federal recebeu uma representação pedindo a mudança do espaço para fora do perímetro urbano. Enquanto isso não ocorre, o aeródromo de Manaus continua a fazer 21 mil pousos e decolagens por ano. Ele atende 12 empresas de táxi aéreo, além da escola de aviação e de paraquedismo. Além da mudança do aeródromo para uma área mais segura, as empresas de táxi aéreo reclamam do transporte clandestino de passageiros, feito em aeronaves particulares, sem a devida fiscalização da ANAC. Uma falha que potencializa o risco de acidentes. O superintendente do aeródromo não confirmou se esse foi o caso do acidente ocorrido nesta quinta-feira. Existe um sistema, que é o ANAC, que é responsável por manutenção das empresas, ok. Se alguém está voando errado, aí tem que ser verificado. Sobre a representação de moradores e deputados solicitando a transferência do aeródromo, o Ministério Público Federal informou que a apuração ainda está em andamento, sem conclusão, porque o órgão acha necessário obter mais elementos sobre a legalidade do pedido. E no ano passado, o Ministério Público Federal ajuizou a ação para obrigar a Agência Nacional de Aviação Civil a fazer uma fiscalização rigorosa em todos os aeroportos do Amazonas para prevenir acidentes. E agora sim a gente volta a conversar ao vivo com o Danilo Alves, que está no velório de uma das vítimas desse acidente de ontem. Olá, Danilo. Então, Adriana, a gente teve que pedir desculpas para a dona Grace, porque ela teve que pedir desculpas para a gente também, já que realizava esses procedimentos fúnebres. As pessoas chegam a todo momento para abraçá-la, para poder confortá-la, e a gente não pode impedir esse momento. Então, a gente deixou ela, lógico, fazer todos esses procedimentos. Nós estamos aqui, na verdade, porque o seu José Hernandes, ele era um piloto, um copiloto de 38 anos, cearense, que morava em Manaus há 20 anos, uma pessoa brincalhona, que tinha muitos amigos. Ele tinha 5 filhos, 4 meninas. E, infelizmente, depois dessa situação, a gente aqui da TV A Crítica, junto com o jornal, afirmando o que a gente fala na capa, que todos os dois realizaram um procedimento porque perderam a vida, mas salvaram a vida de muita gente, porque, como a gente sabe, o Aeroclube é um local bem próximo do centro urbano, próximo de vários prédios, então justamente os procedimentos de segurança que esses pilotos e copilotos passam é muito rigoroso e com certeza essa manobra foi realizada para salvar a vida de muitas pessoas. O corpo dele sai daqui às 2 horas da tarde, vai para o cemitério lá no Tarumã e em seguida ele vai ser às 3 horas enterrado. Aí depois dessa situação tem também o corpo do piloto, o piloto Robson Rodrigo Castilho, que vai ser levado até o município de Nova Olinda do Norte a partir das 9 horas da manhã desta sexta-feira, Adriane. Muito obrigada, Danilo, pelas informações. A gente se solidariza aí com as famílias das vítimas desse acidente. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: piloto livrou muita gente. Testemunha diz que piloto da aeronave que caiu ontem com 5 pessoas a bordo escolheu um lugar isolado após o motor parar de funcionar. A reportagem também destaca que o local onde aconteceu a tragédia é uma rota de alto risco. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E a Defensoria Pública e a Procuradoria-Geral do Estado vão entrar na Justiça pedindo a volta das famílias que foram retiradas de terras em Manacapuru e Iranduba. Segundo os órgãos, houve irregularidades durante a reintegração feita no mês passado. A maior parte das terras pertence à empresa agropecuária Exata, mas também houve reintegração em áreas do estado. Cerca de 200 famílias ficaram desabrigadas, além de agricultores que moravam em ramais próximo da M352 e da rodovia Manuel Urbano. Nós já temos elementos fornecidos pelo Estado que identificam a irregularidade da área ocupada pela Exata, que, segundo observado pelo Estado, é do próprio Estado do Amazonas, bem como a extensão
da execução, que transbordou inclusive a área que seria alegada da própria exata. Pessoas que estavam morando na R10 Rio Negro, que inclusive já são regulamentadas pelo Estado, foram atingidas e não deveriam ser atingidas. E outras pessoas que estavam fora dos limites identificados pela exata, em áreas que são, sim, do Estado do Amazonas, foram atingidas. Nesta quinta-feira, a Defensoria Pública, a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria Estadual de Política Fundiária se reuniram na sede do governo para elaborar ações voltadas às famílias desalojadas. Então vamos tomar as providências em defesa dessas famílias, tá? O órgão fundiário, ele faz o estudo e as providências legais e judiciais que vai tomar a Defensoria e a Procuradoria-Geral do Estado. Os 3 órgãos vão entrar na Justiça pedindo o retorno dos desabrigados para as terras. Nós vamos ajuizar uma ação anulatória para cancelar a matrícula que permitiu que a exata entrasse com ação possessória. E em sendo área do Estado, não tem como ter uma posse em área do Estado. Então, o fundamento legal que permitiu que retirasse essas pessoas, no nosso entendimento, não existe mais. E agora a gente vai para o intervalo e na volta tem a nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Você sabia que agora as companhias aéreas querem cobrar por assento marcado nos aviões? Tem ainda a nossa entrevista do dia. Nós vamos falar sobre estágios e como concorrer a uma dessas vagas. É um instante só, não saia daí.